Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 26.1. Conteúdo: gênero textual, inquérito policial e relatório. Habilidade: elaborar um relatório a partir de alguma vivência. Já estamos aqui mais uma vez, mais uma tarde sensacional começando, e eu quero falar com você. Lembra o que vimos na aula de ontem? Não fique nervosinho não, fique feliz porque a aula já começou e nós estamos quase lá. Quase no topo do sucesso. Brilha, garoto! O que nós vimos na aula de ontem, está na tela. Observe aí. A literatura realista, naturalista, nature, em Portugal. É isso aí, de 1865 1890. Linhas de pensamento do realismo, naturalismo em Portugal. O que eles pensavam, em que eles criam? Primeiro, crítica ao tradicionalismo vazio da sociedade portuguesa. Vem comigo aqui. Tradicionalismo vazio. Infelizmente, eu ainda vejo na sociedade de hoje tradições vazias também. Ou seja, mantém vivos alguns costumes, algumas tradições, sem ter crescimento da sociedade, sem potencializar o sujeito. E isso acontecia lá em Portugal também. E eles fizeram então, agora no período do realismo, naturalismo, o nature. Nós temos aí uma crítica a esse tradicionalismo vazio da sociedade portuguesa. Pode avançar aí. Crítica ao conservadorismo da igreja. Opa! Uepa! Vem comigo. Lembra quando nós falamos, igreja domina, igreja perde espaço, a reforma. Aí vem a contra-reforma, igreja volta. Aí é o arcadismo. O pessoal não quer saber de igreja, quer viver a vida, vai para o campo, fugir da confusão e tal. Nesse vai e vem da igreja, agora nós temos uma crítica ao conservadorismo da igreja. Novamente a igreja entra para ser debatida, para ser refletida a respeito e fala, ó, igreja precisa mudar nisto. Há um conservadorismo aí exagerado e desnecessário e nós precisamos combater. Então houve crítica a esse aspecto da igreja. Lembrando que a religião, aqui vai, aqui não, aqui vai, aqui não, até chegar ao barroco, aquele homem dividido, né? Vai, não vai. E agora aí uma crítica ao conservadorismo. Pode avançar. Visão objetiva e natural da realidade. Meu prezado aluno, meu querido professor, nós, quando temos uma visão objetiva, significa dizer que é uma visão social, uma visão geral, algo que muitos veem igualmente. Quando falo da objetividade, estou falando da visão coletiva. Em outro momento, no romantismo, nós tínhamos o subjetivismo, uma visão subjetiva. O que significa isso? Uma visão pessoal, particular. O mundo é como eu vejo. No realismo, naturalismo, não. O mundo é assim, todos veem assim. É isso que acontece. Para você já começar a notar as diferenças de pensamentos, de ideologias que se pregavam aí. Pode avançar. Preocupação com a reforma da sociedade e representação da vida contemporânea.
Ok, reformar a sociedade e representar a vida do momento, a vida contemporânea, o que estava acontecendo naqueles tempos lá. Tudo bem? Valeu? Revisão da aula de ontem. Quero te desafiar agora, ao vivo. Seu pai explica a você sobre como se construir um barco, quais procedimentos, cuidados, etc. Ao final, ele pede que você relate o passo a passo. Que texto é esse? Que texto é esse? É o desafio para você. Muito bem, já estamos de volta para a nossa aula de hoje. Revisamos, te desafiei e agora vamos começar o assunto de hoje. O assunto é muito incomum. Ontem nós falamos na primeira aula, de ontem, aula sobre carta de reclamação. Você lembra? Recebeu um produto danificado, reclama, faz uma carta bem organizada, bem estruturada, com palavras educadas, bem elaboradas, e manda lá para a empresa, para a loja, vai receber um produto novo. Se a prefeitura, se o governo não está cumprindo com o seu dever, com o seu papel, está deixando a desejar em algum momento, você pode ir lá também entregar uma carta de reclamação. Ok, vimos na aula de ontem. Estamos vendo alguns gêneros textuais incomuns. Isso não está presente em qualquer aula de língua portuguesa, mas nós, especialmente para vocês, selecionamos estas aulas, esses textos. E hoje nós vamos falar sobre 2 gêneros textuais, 2 modelos de texto interessantes. Espero que você não precise, mas se precisar, você vai ter o contato agora, né? Vai que você vai ser um profissional da área. Então, você já começa a ter os primeiros contatos. Inquérito policial. Quando vemos aí em filmes, muitas pessoas sendo interrogadas em filmes, em novelas, seriados e tal. Ou talvez algum familiar seu, algum amigo já foi interrogado. E tem um documento chamado inquérito policial. Nós veremos como é que esse documento é produzido. E no segundo momento, ainda na primeira aula, nós veremos sobre relatórios. Como é que eu faço um relatório? O que eu preciso saber? Como desenvolvê-lo? Tudo bem? Então vamos com o nosso primeiro texto de hoje. Está na tela para você. Inquérito policial. É um procedimento de natureza administrativa, dirigido pela autoridade policial, que tem por fim a apuração da materialidade dos delitos, bem como de sua autoria. Vamos refletir aqui sobre algumas coisas, para que você entenda bem para que serve um inquérito policial. Espero que você não seja o interrogado, você seja o policial nesse processo. Olha que bacana. Então vamos lá. Procedimento de natureza administrativa. Ou seja, isso aqui vai constar nos autos. Ok? E aqui nós temos um exemplo da capa aqui do inquérito policial. Olha só. 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia. Inquérito policial. Veja só. Quem está tratando disso? Polícia Civil. Polícia Militar não pode, tá? Não cabe, não compete a eles. Mas Polícia Civil e Polícia Federal também. E aí tem a data, tudo e tal. Aqui a autuação, ó. Ou seja, né, sobre o que ele está sendo acusado. Dirigido pela autoridade policial, acabamos de falar, Polícia Civil ou Federal, tá? Que tem por fim, e agora vem a parte aqui interessantíssima, a apuração da materialidade dos delitos e também quem são esses autores. Vamos pensar um pouquinho aqui. Imagine que aconteceu um crime na sua região.
Esperamos que isso não aconteça, mas vai que aconteceu, ok. A pessoa vai lá ser interrogada, vai ser questionada. Tem um investigador, tem um delegado, né? Tem todo um pessoal que é especializado nisso. Isso aí é de natureza administrativa. E esse documento vai constar para depois o julgamento, né? O que o juiz vai ter acesso. O que vai acontecer? Nessa fala, nas respostas do interrogado, do acusado, eles vão apurar a materialidade. O que significa isso? Tudo que a pessoa expuser, tudo que a pessoa falar, tudo que o acusado falar, vai ser anotado. Tudo que ele falar, ele está materializando, está tornando a coisa verbalizada e então vai ser relatado no inquérito policial. Eles estão apurando a materialidade para saber o quê? Se foi e se não foi, quem fez, por que fez, onde fez, como fez, tudo isso está envolto lá. Se é esse o autor mesmo, ou se ele é inocente, ou se ele cometeu aquele delito, aquele crime, mas em vez de pegar 10 anos, vai pegar só 4, porque ele fez quando estava fora de si, etc. e tal. Há muita coisa em jogo aí. Então eles vão fazendo os questionamentos. Esse é o inquérito policial. Pode avançar aí. Aí nós temos, é escrito, ok? Vai ser falado, olha aí tem um rapaz, agora por quê? Olha a camisa olha a camisa aí do rapaz. Por que um cabra desse tá usando o manto rubro-negro, rapaz? Olha só, os flamenguistas se vão curtir um negócio desse. Cabra desse, rapaz. Tá aí, nós temos então investigador fazendo as perguntas, né, tem um delegado, e aí ele está sendo agora questionado, interrogado. Isso daí é o que, alunos? Escrito, obviamente tem a parte oral, vai falar aqui, mas tem o escrivão, que é aquele que vai escrever, aquele que vai digitar tudo que está sendo falado ali pelo acusado e as perguntas que são dirigidas a ele. É sigiloso. Eu posso divulgar na mídia, na imprensa, no jornal e tal? Não. Eu posso sair falando para o meu vizinho, para os meus parentes, o que eu perguntei e tal? Não. É sigiloso. É um documento interno da polícia. E é inquisitivo. Ou seja, são questionamentos que vão te levar aí a um julgamento. Tá? Então nós temos essas características do inquérito policial. Eu vou colocar para você agora o início, como é que seria de um cabeçalho e o início do texto do inquérito policial. Coloca uma tela em branco aí, por gentileza. Olha só. A coisa começa assim, Ilustríssima senhora delegada da 7ª Delegacia de Polícia do município de Anamã. Anamã, pegou para vocês agora. Anamã, AM. O senhor Vinícius, olha lá, Vinícius Pereira Cabral, brasileiro, vai relatando todos os detalhes. Brasileiro, solteiro,
CPF, tal, portador da cédula, de identidade, tal, expedida pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, residente na rua tal, aí papapá, no município tal, papapá. Aí termina aqui essa parte introdutória. E aí vem primeiro, dos fatos. Agora que vai começar o show dos fatos. Vai ser agora narrado, observe aí. No dia 21 de junho de 2017, do corrente ano. Eita, é hoje a bronca. Do corrente ano. O requerente foi injuriado, papapá, e aí continua o texto. Agora, veja que interessante. Olha só. Quando falamos de inquérito policial, eu vou ter texto descritivo, vai descrever a cena do crime, descrever como era a pessoa, descrever descrição. Vai ter o texto narrativo, vai narrar a história, vai contar o que fez, se não fez, eu fui ali, não fui e tal, eu estava com ciclano. Então tem descrição, narração, argumentação, texto descritivo, texto narrativo, texto argumentativo e principalmente o texto expositivo, que é o texto informativo. O inquérito policial vai gerar informações à polícia a fim de que haja o julgamento do acusado. Tudo bem? E aí, de forma sucinta, só para você conhecer que existe esse documento, o inquérito policial, e que ele serve de subsídio para que haja julgamento. É isso aí. E agora vamos ao nosso segundo modelo de texto para a aula de hoje. Está na tela para você. Relatório. Observe. Como o próprio nome diz, o que vai fazer? Relata sobre algo. Traz informações pormenorizadas sobre determinado tema. Espera aí, vem comigo aqui. Se é relatório, é óbvio que vai relatar. Relatório é um relato. Relato sobre o quê? Sobre procedimentos. De forma minuciosa. Sabe o que isso significa dizer? Se você, por exemplo, vai a um laboratório de química, e acontece muito isso, não sei se você já participou alguma vez disso, vai a um laboratório de química, um laboratório de biologia, ou, por exemplo, você vai assistir a uma aula sobre tecnologia do pescado, imagina aí, tecnologia do pescado, olha o que vai acontecer, você lá, aluno, vai aprender a tirar espinha de peixe, desossar o peixe. Mas peixe tem osso? Tem. A espinha é chamada de osso, tecnicamente. Ok. Para desossá-lo, você vai assistir a aula. Lá no laboratório, estarão os peixes lá, o professor vai demonstrar, vai dizer o passo a passo, onde é que corta, como é que mexe e tal. Entenda.
Para você saber fazer isso, tem que prestar atenção e aí vem o tal do relatório. Para que serve um relatório? Para que qualquer pessoa que posteriormente veja aquele texto, o relatório, saiba como é que se faz, ainda que ela não tenha assistido a aula. Tudo bem? O relatório descreve, relata esse passo a passo, esses detalhes, essa minuciosidade que se tem no procedimento. Tá ok? É o relatório. Pode avançar aí. A linguagem é clara e de acordo com a norma padrão da língua. Precisa de título. Vem comigo aqui. Novamente estamos falando sobre a norma padrão da língua. O que significa isso? Eu tenho uma variedade de um padrão, um jeito coloquial, informal, jeito do dia a dia. Lembra lá quando eu falei que as meninas falaram? A gente ainda nem fuma, jeito coloquial, não padrão. Só que aí tem que ter a norma padrão da língua. Nós ainda não fomos. É falar o português bonito, português culto, português prestigiado segundo as normas gramaticais. Beleza? E é por isso que nós estamos aqui. Relatório, tem que prezar pelo bom português. O texto dissertativo argumentativo, nas redações que nós vimos na aula anterior. O inquérito policial, apesar de que nós encontramos muitos erros, devido à pressa ali do escrivão, né, e às vezes desconhecimento mesmo da língua, e aí, mas a norma padrão é que é exigida, nada de colocar gírias, né, de querer falar, escrever do jeito que você fala no cotidiano, é diferente, é um texto formal. Pode avançar. No primeiro parágrafo, o objetivo do relatório, o nome do professor que o solicitou, o local onde se deu a observação, etc. Aí, depois, exposição de tudo que observou, todo o passo a passo. E aí, por fim, a conclusão com aspectos positivos e negativos. Aí está, então, você faz ali aquele preâmbulo, contextualiza, né, o objetivo, o nome do professor e tal, aquele cabeçalho, e aí depois expõe tudo que fez e conclui com aspectos positivos e negativos. Vamos agora a tipos de relatório. Nós temos o relatório escolar, são os textos escolares em que o aluno pode relatar sobre um evento ou uma atividade proposta pelo professor. Relatar sobre um evento ou atividade proposta. Então vamos lá, observe aí. Você está lá na sua aula, pode vir comigo? Você está na sua aula, professor, então, agora, turma, vocês terão que plantar algumas mudas aqui. Você pega as mudas, né, aquela semente, né, aquela coisa bem embrionária lá, e vai plantar. Como você fez todo o procedimento, o passo a passo daquele plantio, é um relatório. É o que nós vamos relatar sobre a atividade que nós fizemos, ok? Pode voltar lá ao mesmo slide. Aí está. Esse é o relatório escolar. Temos o relatório científico. São os relatórios acadêmicos produzidos após uma pesquisa. Geralmente são produzidos por pessoas do ensino superior. Por exemplo, o relatório de estágio, relatório de finalização de curso, relatório de participação no evento acadêmico, etc. Prezados alunos, o que nós estamos vendo aqui é só uma ideia do que são esses textos, para que eles servem. Agora, profundamente, né, isso daí são outras aulas, em outros momentos, né, lá na faculdade, na hora que você estiver estudando direito, vai ver muito sobre a questão do inquérito policial. Na hora que você estiver em qualquer faculdade, qualquer curso, relatório é imprescindível. Por quê? Porque cada ação que você for fazer, é preciso, professor exigindo, tem que relatar, fazer um relatório, que é um documento oficial da faculdade, tá? Científico. Pode avançar aí. E aí nós temos o relatório administrativo. São aqueles registros em que a empresa realiza diariamente ou mensalmente.
são produzidos pelos empregados do setor administrativo. Por exemplo, os relatórios de contas. Na hora do relatório administrativo, é que a empresa vai saber como é que está a sua saúde financeira, por exemplo. Se ela está respirando bem ou está na UTI respirando por aparelhos. Porque lá nós vamos ter tudo que foi feito com eficiência, com eficácia, e aquilo que não foi feito, aquilo que prejudicou o bom andamento lá da empresa. Relatório administrativo, trazendo todo esse parecer, tá? E aí nós vamos ver agora um vídeo sobre relatório. Como é que se dá aí na prática isso? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Curso de Licenciatura em Artes Visuais. Disciplina: Planejamento Educacional em Artes Visuais. Professora: Andrea Hofstadter. Aluna: Alexandra Rita Flores. Relatório de observação. Realizei minha observação em uma turma do 6º ano do ensino fundamental, em uma escola urbana da rede municipal de Novo Hamburgo. A escola tem 360 alunos em 16 turmas de jardim nível 4 ao 6º ano. A turma do 6º ano é composta por 24 alunos, sendo 14 meninas e 10 meninos, da faixa etária de 11 a 13 anos. De acordo com o depoimento da professora, é uma turma bem integrada, sendo a maioria colegas de anos anteriores, participativos e interessados nas propostas das alunas de arte. Ao acompanhar a aula, constatei o quadro relatado pela professora, observando a ativa participação dos alunos, comentando e perguntando sobre as questões abordadas, estabelecendo relações com as outras áreas de conhecimento, principalmente os conteúdos de história, disciplina que tem a mesma professora como gerente. A professora tem 18 anos de magistério, atuando grande parte desse tempo nas séries iniciais como unidocência. Graduada em artes na universidade desde 2008, atualmente atua no 6º ano com História e Artes e na parte da tarde em uma turma de 3º ano. A professora demonstra muita afinidade com os alunos, estabelece um diálogo harmonioso com os mesmos, obtendo atenção e respeito de todos. É motivadora, questiona, incentiva a participação dos alunos, solicitando depoimentos valorizando os comentários. Durante a mediação, busca estabelecer relações com outras áreas do conhecimento, principalmente história, disciplina que também leciona para a turma. Muito bem, esse relatório tem continuidade, tá? Faltou só ali a reticências, que ele tem continuidade, ele não acabou aí. Nós vimos um texto feito em primeira pessoa, é um relatório de estágio, uma pessoa que está cursando a faculdade vai então fazer a observação. Vai até um local, uma escola, vê como é que uma professora ensina e ela aí relata. A professora é motivadora, ela questiona, incentiva, faz relação com outras disciplinas. Tudo que a pessoa conseguiu observar vai relatar, vai constar no relatório. Tudo bem? Relatório é você expor, é você relatar tudo que observou no passo a passo, né, da sua vista, ali no seu ponto de vista. Tudo bem? A sua aula continua no próximo vídeo.